tem que saber identificar corretamente, né? Principalmente, como você falou em controle biológico, às vezes a gente tem uma cepa específica que vai controlar aquele determinado patógeno. Exato, exatamente. Às vezes você joga uma outra cepa e não tem efeito nenhum. E falando de fitopatologia, né? Falando mais de bactérias e fungos, também os fungos têm suas cepas, que são os patovares, não é isso? Né? Isso? Tem os isolados, os isolados, os patovares. As bactérias têm as cepas, patotipo, patovar, né? Isso, exatamente, que o pessoal chama. Vírus strains, né? Que chamam isolados. Exatamente. O pessoal daqui a pouco no chat vai estar lá. Nossa, o que são esses palavrões todos aí? Pula essa parte. Mas de fato, isso daí, de novo, parece um disco quebrado, mas a gente às vezes esquece o quão importante é essas análises para a gente no dia do campo. Porque assim, a gente está lidando com algo vivo, como a doutora mesmo colocou. A gama de possíveis doenças que podem atacar o cultivo, a gente às vezes não conhece tudo, entendeu? E só uma análise clínica que vai dar essa resposta, entendeu? A gente estava até brincando antes, fora do ar, né? Às vezes parece que o profissional que está lá na ponta tem a obrigação de conhecer tudo sobre todos os cultivos. E não existe esse profissional. Né? E uma coisa que eu acho interessante, já que você tocou nesse assunto, é que tem muito profissional que eu vejo que tem vergonha de tirar uma... Vou mandar para análise isso aqui. Verdade. Porque assim, ele precisa saber. Uhum. E ele acha que se ele tirar a análise é um desmérito e o produtor vai olhar ele meio feio, assim. Pô, Sim. como é que ele não sabe? Sim. Mas a gente precisa saber, né? Se a gente quer fazer agricultura sustentável, vai ter que saber exatamente mandar para análise isso. Não é vergonha. Não dá para ter um padrão, né? Então, voltando a alguma coisa mais conhecida, como da Covid, o sintoma cada um teve de um jeito. Sim. Não teve um padrão, porque cada um tem um histórico, né? Ali de condição de saúde e tudo mais. A planta, a mesma coisa. Então, se eu mudei a cultivar, o comportamento, eu conhecia naquela cultivar Sim. né? Exatamente. Eu sabia que quando dava aquela manchinha assim, era bactéria. A manchinha assado era fungo. O outro risquinho era outro patógeno. Agora eu mudei a cultivar, a reação daquele micro-organismo, né? Lá dentro da planta daquela cultivar Pode ser outra totalmente coisa. outra. Sim. Sim. Pode ser sem sintoma. Né? Então, às vezes, eu falo assim, nossa, surgiu o problema. Nossa, eu sempre tive a mesma coisa, surgiu. Às vezes ele não surge, ele estava lá. Uma resistência. Numa uma planta com condição, uma resistência. numa condição latente, ou seja, que não tinha sintoma, mas aquela planta tinha algum micro-organismo patogênico, né, causando doença ali para ela. Sim. Só que não estava manifestando e não matava a planta, ela estava convivendo Exato, bem com ele. Aí você planta uma outra cultivar ali do lado. Aí você tem as condições de disseminar dessa planta para outra cultivar nova que você colocou, fazendo, nossa, essa trouxe a doença. Às vezes não é a culpada, Exato. né? A nova planta que você trouxe, a nova cultivar, mas sim o que você já tinha no campo, não manifestava sintoma nenhum, não tinha problema, mas aí você trouxe alguém que era mais suscetível ao que você já tinha ali presente, né? Exato. Isso daí, para fazer o gancho, eu acho interessante a gente falar um pouco, o pessoal que está ouvindo, às vezes o pessoal entende, às vezes o pessoal que está entrando na área agora, porque é exatamente o que a gente está falando aqui é o triângulo da doença, né? Exato. É isso daí. O que é? Essas variedades que podem manifestar um sintoma diferente. Sim. É o vértice da planta hospedeira. Exato. Né? E lembrando, para quem não conhece, é só procurar aí no Google, né? O triângulo da doença, da fitopatologia, Tem um vídeo fantástico no Campo Produção, cara, que fala... Que canal é esse? Cara, é um canal fantástico, pessoal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Se você tá assistindo a live aqui, aproveita, inscreve aí no Campo Produção, deixa o like e compartilha. Vai lá no aviãozinho lá e compartilha. É isso aí. Mas lembrando, o triângulo da doença, então, é hospedeiro, ambiente e... E o meio. Não, o hospedeiro, ambiente, que é o meio, o patógeno. e o patógeno. Para ter a doença, precisa desses três. Desses três. O interessante, o Rodrigo Mendes, da Embrapa, hoje ele puxa muito para a pirâmide da doença. Eu já ouvi E falar ele coloca o microbioma como um fator importantíssimo para a manifestação da doença. Também, porque você pode achei fantástico essa pirâmide da doença. Porque, assim, para quem não pegou, o que é? Para você ter a ocorrência da doença, você tem que ter o hospedeiro, que é a planta. Se você não tem a planta hospedeiro, você não tem a doença.
Você tem que ter o patógeno presente, mas se você tem o patógeno e a planta, mas o ambiente não é favorável... É suscetível ali, tem baixo micro-organismo naquele solo, exato. umidade. E né? quando ele fala do microbioma, é justamente aquele ambiente que tem a gente fala muito hoje de agroecossistema, né? Que é mais supressivo, mais diverso, que vai ter ali a competição entre esses diversos organismos que vai suprimir a ação, às vezes, desse patógeno, né? Bem Exatamente. interessante.